Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Esse aqui é o último do ano de 2021 e eu vou fazer uma retrospectiva política deste ano, né? E para isso eu tive que dar uma olhada em diversas matérias, em gráficos, em tabelas, e tem coisa muito interessante quando a gente olha, fala, será que foi em 2020? Será que foi em 2021? E a gente vai localizando os fatos. Eu acho que tem que destacar algumas coisas assim. Este foi do ponto de vista nacional o ano da recuperação do Lula, o ano Lula, zero Lula, de vamos zerar, né? E aí, porque o ano 1 será o ano 1 do terceiro período, será 2022, muito provavelmente. E vejam, eu fui olhar as pesquisas Fórum, e tem outras pesquisas também, mas a pesquisa Fórum que a gente fez durante 2020 e 2021, e a gente parou de fazer porque faltou alegria para fazer, não conseguimos financiamento dos leitores, infelizmente. Foi um projeto que a gente acabou suspendendo, pode ser que a gente recupere um lá aqui mais para diante, perto das eleições. Mas a 8ª pesquisa Fórum, ela foi realizada no dia 12 a 16 de março de 2021. E 12 e 16 de março era logo depois do Fachin ter autorizado a ter recuperado os direitos políticos do Lula. Ele deu uma sentença, né? Fachin anulou todas as condenações relacionadas à Lava Jato e tornou o Lula elegível. Isso viria a ser ratificado pelo Supremo Tribunal Federal numa votação onde deu 8 votos a favor do Fachin, da decisão do Fachin, contra 3 contra no dia, se eu não me engano, 15 de abril. Aqui está difícil de ler a data. Eu acho que é 15 de abril, é isso, logo depois de abril. Mas o fato é que no dia 8 de março, quando o Fachin tomou essa decisão, a gente decidiu fazer uma pesquisa Fórum, a 8ª pesquisa Fórum. A gente vinha fazendo aproximadamente a cada 45 dias, 2 meses. Mas a última tinha sido realizada em novembro, quase no final de 2021. E vejam, em novembro, o Bolsonaro tinha 35,2% dos votos. Né? Em novembro... vamos lá, vamos voltar. O Lula tinha 16,1% em novembro e passou para 31,2% na pesquisa de março, feita por nós, logo depois da decisão do Fachin, antes da decisão do Supremo. O Lula fez um discurso no São Bernardo do Campo, vocês devem se lembrar, um discurso extremamente forte, dizendo, estou voltando, né, e se colocou de novo e a gente fez a pesquisa. Cravou, ele dobrou as intenções de votos. Ou seja, o Lula tinha 16% em novembro. Então, ou seja, fechou o ano de 2020 com 16% das intenções de voto. Agora, na última pesquisa Datafolha e IPEC, o Lula tem, sabe quanto? 48%. O Lula triplicou sua votação do final do ano de 2020 para o final do ano de 2021 e parece que não aconteceu nada. Muitas vezes a gente acha, não, mas isso o Lula... Mas o Lula aparecia aqui, por exemplo, na pesquisa Fórum, ele aparecia nos cenários, a gente fazia pesquisa. E ele estava aparecendo atrás do Bolsonaro em quase todas as pesquisas do ano de 2020, inclusive a de novembro. Em todas as pesquisas, para ser mais objetivo, ele aparecia atrás. E aparecia com intenções de votos muito semelhantes à do Haddad. Não tinha muita diferença tirar Haddad por Lula. Por quê? Porque ele não tinha os direitos políticos, as pessoas achavam que ele não ia ser candidato, achavam ainda muitos que ele pudesse ter cometido os crimes que não cometeu, e quando o Supremo faz essa reviravolta, ele começa a surfar. O Bolsonaro tinha 35% e caiu
em novembro e caiu para 30,7% já em março deste ano, de 2021. Termina com quanto? 21%, 22%, segundo pesquisa IPEC e Datafolha, que são as pesquisas mais feitas na rua ou em fluxos, presencialmente. Então, o Bolsonaro caiu de 35 para 21, ele perdeu aproximadamente 15 pontos, ele perdeu 1/3 do seu eleitorado nesse percurso. 2021, então, do ponto de vista político, é o ano do Lula, dos resgates dos seus direitos políticos, de ele se colocar como candidato e de terminar o ano ganhando em todos os cenários de segundo turno de quem quer que seja. O Lula, para vocês terem uma ideia, empatava com o Sérgio Moro em intenção de votos na pesquisa Fórum de novembro. E hoje, agora, no final de dezembro, o Moro virou um nanicão, tem 8%, 10% das intenções de voto. Tem também assim um fato importante de se discutir nesse balanço do ano de 2020, é a questão, obviamente, do coronavírus. E foi em janeiro que a primeira pessoa a tomar vacina no Brasil, que foi aquela enfermeira aqui, que tomou a Coronavac, isso foi em janeiro de 2021. Quer dizer, a vacina é o fato importantíssimo de 2021. E hoje eu estava lendo o discurso do Xi Jinping, antes de vir para cá, o discurso do presidente chinês, e ele destacava que a China produziu 2 bilhões de vacinas no ano de 2021. Então, de alguma forma, é o ano das vacinas, é o ano da ciência, porque derrotou a quantidade de mortes, que era catastrófica no começo do ano passado. O janeiro de 2021 é quando acontece a grande tragédia de Manaus, quando morrem 50 pessoas num dia só em Manaus, 51 pessoas por falta de oxigênio. Em janeiro de 2021, estava acontecendo isso aqui no Brasil. Por falta de oxigênio. Estava vindo oxigênio da Venezuela para salvar as pessoas em Manaus. E o Bolsonaro estava mandando ivermectina, cloroquina, e eles insistiam nesse discurso fascista, né, e que levou à morte milhares e milhares de pessoas, né, que a gente fez com que a nossa tragédia humanitária fosse de 640 mil mortos, quando a gente podia ter comprado a vacina da Pfizer no final de 2020, ter começado 2021 vacinando todo mundo com Pfizer e ter diminuído isso muito provavelmente para patamares inferiores a 50% do que a gente atingiu de mortes, né? Então, é o ano da vacina e é o ano da vacina também. A vacina, pois é, se não fosse a China, talvez o mundo não tivesse conseguido escapar da pandemia dessa maneira tão rápida. É rápida, a despeito de a gente saber da tragédia que aconteceu. Mas em outras épocas, as vacinas demoraram muito mais para serem produzidas. E elas que estão salvando a humanidade. Também esse ano, a despeito de ser o ano do esfarelamento do Bolsonaro, foi o ano da consagração de um personagem que estabilizou a relação do Bolsonaro com o Congresso. Em 2020, até começo de 2021, o presidente era Rodrigo Maia. O Arthur Lira ganha a eleição do Baleia Rossi, que teve o apoio de partidos progressistas. Ele ganha a eleição e consolida o orçamento paralelo, consolida todas as trapalhadas e trambicagens mais fétidas da política brasileira que o Bolsonaro jurou combater na campanha de 2018. E talvez isso também tenha sido um motivo pelo qual muita gente que apostava no bolsonarismo se desiludiu e, por exemplo, alguns estão indo para a canoa do Moro. Então, o ano de 2021, ao mesmo tempo, consolida esse bloco do Centrão, abre uma fresta imensa
com a CPI da Covid, presidida pelo Omar Aziz e relatada pelo Renan Calheiros. O Renan Calheiros e o Omar Aziz, junto com o Randolph, fazem lá um trio que chama as atenções para o que estava acontecendo no Brasil e obrigam o bolsonarismo a ter que começar a comprar e entregar vacina. Eles passam a ser pautados e não mais pautar a vida política do país, porque a CPI, tendo audiências maiúsculas na internet, como nunca antes a TV Senado viu, né, tendo repercussão nos veículos de comunicação de massa eletrônicos e também de internet, mudou o foco do embate político. Tudo bem, o Centrão continuou segurando, as manifestações do impeachment não foram do tamanho do que se imaginava, mas o Bolsonaro também imaginou que em 7 de setembro conseguiria colocar na rua 5 milhões de pessoas e fez 2 atos pequenos, razoáveis. Teve gente que achou que era muito grande, mostrava força. Tem analista que escreveu: calma, vocês estão exagerando dizendo que foi grande. Esses analistas não tiveram que enfiar a viola no saco, porque o próprio Bolsonaro recua depois dessa tentativa golpista de 7 de setembro, pede desculpas ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, e entra num período de silêncio político, inclusive, de nunca mais desferir ataques, por exemplo, ao Supremo. Pede ajuda ao Temer. O Temer sai, pega um avião e vem a Brasília para poder colar ali essa relação Supremo e Bolsonaro, né? Mas que não foi assim, vamos sentar e conversar como gente grande, não. Vai lá, menino, e pede desculpa, manda uma cartinha. E o Bolsonaro fez a carta. Não, o que é o que o Temer gosta de fazer, cartas ou golpista, ou cartas assim, de pedido de desculpas, de reclamação, etc. E enviou ao Supremo e mudou de postura. Aqueles que achavam que o golpe estava vindo a galope, acabaram se equivocando. Eu já disse isso, apostava aqui, nas minhas análises, que não haveria impeachment, que o movimento social não conseguiria produzir movimentos fortes o suficientes para demover o Centrão do lugar que havia conquistado no governo, que não havia, para o Centrão, não haveria uma expectativa de poder maior com o Mourão assumindo, então eles não iam aceitar tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão, e não havia condições políticas de impugnação da chapa Bolsonaro-Mourão para que o Lira assumisse, que aí poderia ser algo mais centronístico. Mas isso, então, não ia, mesmo com os movimentos de massa, que seriam razoáveis, mas não teriam a força e o apelo popular para poder derrubar esse acordo político. Isso posto, começaram, então, as coisas relativas à renúncia do Bolsonaro. Muita gente começou a falar em renúncia, não ia ter renúncia. Eu disse que não ia ter renúncia porque o Bolsonaro não está aqui para brincadeira. Ele tem um projeto político autoritário para mais do que um mandato e ele vai tentar isso até o limite, como o Trump tentou. E depois que ele perder, ele vai dizer que foi roubado, como o Trump fez. Né? Se ele perder no primeiro turno, vai dizer que foram as urnas eletrônicas. Esse ano, aliás, foi o ano de enterrar o voto impresso. Que o Bolsonaro disse, se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. Chupa que a cana é doce. Vai ter eleição e não vai ser com voto impresso. Derrotou também a reforma administrativa, que estava para ser votada até os últimos dias de 2021 e que ia impor aos funcionários públicos de carreiras que não são jurídicas e militares mais arroxo salarial e menos proteção. Então, tem muitas vitórias. Ai, que discurso otimista. E as derrotas e as tantas mortes por Covid. Está tudo no balanço. Só que nós entramos em 2021 já com essa perspectiva. E não entramos em 2021 com a perspectiva de que teríamos
vacinado. Quase toda a população brasileira, 80% da população brasileira em segunda dose, não tínhamos certeza e convicção de que isso aconteceria por conta do desgoverno do Bolsonaro, e não tínhamos também convicção de que isso poderia vir a acontecer, essa virada do Lula chegar a 48% contra 22% no primeiro turno do Bolsonaro, e sendo eleito nesse caso com essa votação, seria eleito no primeiro turno. Então acaba o ano de 2021 com um momento muito mais alvissareiro, para usar uma palavra que eu gosto, alvissareiro, do que 2020. Nós não fomos felizes em 2021. É fato, as nossas conquistas não vieram, mas caminhamos para um momento político muito mais agradável, muito melhor, provavelmente, do que esse que a gente vai terminar agora. O ciclo do bolsonarismo está se encerrando. Falta, na minha opinião, e eu quero aqui insistir nisso, não falta humano para essa virada. No dia 31 de dezembro de 2022, eu provavelmente estarei aqui anunciando que no dia seguinte nós estaremos trabalhando diretamente de Brasília para fazer a posse do ex e futuro presidente Lula. É o indicativo, nós estamos saindo de 2021 com essa perspectiva. Uma tsunami pode mudar, evidentemente, uma tsunami política pode mudar uma tragédia, alguma coisa pode vir a mudar essa previsão de hoje. Mas a tendência, o que nos mostra neste momento uma análise de conjuntura mais detida é essa, de que o caminho está aberto para este ressuscitar da esperança e o derrotar do medo. Né? O medo que Bolsonaro representa será derrotado pela esperança que é Lula. Né? Aquele símbolo de 2002, a esperança derrotou o medo, muito provavelmente será recuperado neste ano de 2022. Era este o Fala Rovai. Beijas a todas, todes e todos, e um excepcional 2023 para todos nós, que 2022 seja o ano dessa caminhada para um futuro melhor de todos os brasileiros.